noite, tudo bem? Tudo, Marquito, e você? Administrando. Administrando. A gente tem que ficar bem na medida do possível, Claro, Marco, claro. né? Hoje eu soube de mais um caso como o nosso, que depois a gente pode falar, né? Que na verdade nós não vamos falar no início sobre isso. Mas eu soube de mais um caso do Gustavo Gayer, lá em Goiás, no dia 3 de abril, ele recebeu uma intimação do Caiado, exatamente como a nossa. Igualzinho, só que o dele foi no mesmo dia, né? A gente tem ainda o prazo de uma semana para resolver esse É, problema, exatamente, né? Dia o vinte e dele foi no três. mesmo dia e levanta-se a mesma questão. Como é que pessoas podem ser intimadas em plena decreto de quarentena, pessoas do grupo de risco, ele talvez não seja, mas nós dois somos, né? Como é que pessoas Sim, podem ser intimadas? Tiveram que abrir a delegacia para pegar o depoimento dele porque a delegacia estava fechada. Senhor Caiado foi foi intimado aberto, pelo Caiado. foi aberto especialmente para receber ele, né? Exatamente. Mas a gente fala sobre isso depois, para a gente juntar com o que está acontecendo nesse país, que é o golpe do senhor Rodrigo Maia, que foi denunciado ontem pelo Roberto Jefferson, né, na entrevista com o Eustáquio, né, Yara? Isso aí, foi feio o negócio, hein? Foi Foi, bombástico. Teve uma repercussão assim magnânima. Nossa, foi muitas pois é, visualizações e compartilhamentos desse pois é, o vídeo. Roberto Jefferson parece que está destinado a fazer parte da história do Brasil, né? É, né? Não que assim a índole dele, né? É meio assim, mas ele contou uma história aí que a gente vem acompanhando e nos remeteu um pouquinho a 64, né? Porque a gente já tem comentado sobre esses assuntos já em outros Exatamente, vídeos, e em né? textos, né? Eu tenho escrito e a gente tem comentado aqui que há tempo já, que é o que foi o que o Roberto Jefferson disse ontem, que a gente está se aproximando perigosamente do estado político que o Brasil estava. É muito semelhante em 1964, quando tinha a intentona comunista, que os caras estavam tentando instaurar o caos, né? O governo de João Goulart, que era de esquerda, cometendo uns desatinos, né? E é lamentável isso, né? Sim, calando pessoas, né? Então, assim, a gente já está no parlamentarismo branco, a gente está vivendo uma ditadura, né? É muito complicado isso. E assim, as pessoas estão pedindo muito a intervenção militar e o AI-5. Gente, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Quem Vocês tá não pedindo têm é quem não ideia. conhece história e não sabe ou não viveu aquela época. Porque quem viveu e quem conhece história não vai pedir uma coisa dessa, né? Precisa ler a história, acompanhar tudo que aconteceu naquela época. O Marco viveu isso, Sim, eu né, vivi Marco? lutando como um menino que eu era, né? Lutando contra a ditadura. Eu sei exatamente o que aconteceu. Eu era uma espécie de liderança na época e a coisa não é bem como todo mundo está achando, né? A todo mundo que eu estou falando é esse pessoal de extrema direita que está lutando para que isso aconteça de novo, ou pedindo para que isso aconteça de novo, isso é pura ignorância, isso não tem o menor. O próprio Bolsonaro insiste em todas as falas dele que esse caminho não é caminho para ninguém. Não é, ele preza pela Democracia, democracia, ele exatamente. respeita os outros É, poderes, ele fala, ele repete a democracia, gente. Eu não tenho essa paciência não, Marco. Sinceramente, é. eu não. Bom, Ele é muito bom, democrático, ele é muito justo, entendeu? Nas falas dele. sim, É admirável é isso. admirável. Agora vamos resumir aqui o que foi que é um imbróglio que o Jefferson descreveu, né? Esse imbróglio todo, se trata simplesmente de uma troca que o senhor Rodrigo Maia está fazendo com esse grupo enorme que quer tirar o Bolsonaro de qualquer maneira do poder, porque eles não sobrevivem com o Bolsonaro no poder, né? Esse grupo que eu estou falando Não. não se trata de esquerda,
apenas ou de extrema esquerda. O grupo que eu estou falando inclui DEM, o DEM inteiro, inclui o Centrão inteiro, inclui o senhor Fernando Henrique Cardoso, que é uma cabeça da história, que se todo mundo acha que esse cara está quieto, ele não está quieto, porque saiu uma matéria dele dando start nessa situação, no domingo mesmo, no estado de São Paulo. Ele é tão seguro ele fala descaradamente o que está acontecendo. E ele descreveu o que está acontecendo num artigo que ele fez no estado de São Paulo, que o Roberto Jefferson, inclusive, citou para o Eustáquio essa matéria. Ele faz parte. Quem você pensa que está parado e que está quietinho, como o senhor Aécio Neves, do PSDB incluso aí junto com o DEM, nesse grupo que quer destruir Bolsonaro, toda essa gente que está inconformada com o fim do toma lá da cá, toda a velha política, todos eles estão girando agora em torno do seu Rodrigo Maia. Então a história... Rodrigo Maia quer ser o primeiro-ministro do Brasil. Essa é a questão. Rodrigo Maia quer ser o primeiro-ministro, ele quer comandar tudo. Não, isso já está descarado, porque nos corredores lá do Planalto, Rodrigo Maia já é chamado, ironicamente, de primeiro-ministro. A Veja está comemorando, numa matéria deles aí, está comemorando o fato dele ser chamado já de primeiro-ministro. Quer dizer, é óbvio isso que está acontecendo. Então, o que só para as pessoas, acho que não é uma coisa meio complicadinha, mas para deixar isso bem rápido, o que o Rodrigo Maia está propondo, ele tem nas mãos a possibilidade do impeachment, segundo o delírio dele, né? Evidente, tá? Só que ele pediu pro Santa Cruz, né? Ele pediu pro Santa Cruz já elaborar o impeachment. Não, então, deixa eu só fazer um resuminho rápido da situação. Então ele tem nas mãos o impeachment e ele vai usar como moeda de barganha com esse grupão todo. Ele diz: eu forneço para vocês o impeachment e vocês votam a favor de uma PEC, que é a PEC 101 de 2003, que prorroga o mandato dele, porque ele teria que sair em fevereiro, 29, 28 de fevereiro de 2021, agora acaba o mandato dele, mas ele tem que ser eterno, ele tem que se eternizar, ele tem que pegar mais um mandato. Para isso precisa ser votado essa PEC que eles desenterraram, que ele tirou da gaveta de 2003, que prorroga o mandato do presidente da Câmara dos Deputados. Então ele troca o impeachment pela votação a favor da PEC 101, que vai colocar em vigor a PEC 101, que prorroga o mandato dele mais 2 anos e depois aí prorroga mais, isso vale para o Senado também, para o Alcolumbre. E ele se transforma finalmente no primeiro-ministro. Resumindo, essa é a situação. E o governo que tiver, seja de Bolsonaro, com o impeachment de Bolsonaro, vem o Mourão, quem está argumentando, não, mas entra o Mourão vira a rainha da Inglaterra também, não vai mandar nada. Quem manda é o primeiro-ministro. É um parlamentarismo branco de coalizão, aquelas coisas lá. É isso aí. É o que a gente vem falando já nos outros vídeos. A gente falou do parlamentarismo branco, a gente falou de 64. Bem, nós precisamos aguardar agora para ver qual vai ser a reação a essa denúncia grave do Roberto Jefferson. Ele entra na história de novo com o pé na porta, o Roberto Jefferson, né? Inclusive, ele dá nome ao que está acontecendo, como ele deu o nome de mensalão naquilo que aconteceu lá em 2005, isso aqui virou o Covidão. E vai pegar. Então, é o Covidão. E quem articula, só para vocês entenderem, tá? Quem articula tudo isso, quem faz toda essa negociação é o Dória. Não, o Dória faz parte, né? O Dória faz parte, Caiado faz... Mas quem faz quem faz as negociações, Marco, porque ele não é administrador de nada. Ele que faz toda essa negociação aí com China, governadores, sim.
com Governadores, sim. governadores, com um monte de gente. É ele que amontoa tudo isso. É só ver a história dele em alguns vídeos atrás que a gente mostrou para vocês. Muita gente Entendeu? diz que Dória, Roberto Jefferson inclusive, que Dória é o representante chinês no Brasil, né? Ele é representante da China. Ele representa os Exatamente. interesses da China. É, só que tem o seguinte, né, Marco? Com essa situação toda, principalmente depois dessas manifestações que teve aqui em São Paulo, né? O Dória tá meio, sei lá, meio com medo. É o que É, parece, isso né? é. Parece que ele tá Ele com medo, fugiu hoje de uma, porque ele ele não fugiu quis, hoje de uma do... chamada do Dateno. O Dateno tentou falar com ele, não conseguiu encontrar ao vivo, né? O Datena tava atrás dele o dia inteiro hoje e não conseguiu falar com ele. E aí, cadê? Marco, dizem as más línguas que teve um festão no final de semana aí. Festão de quem, Yara? De quem? Do nosso governador Mas de São Paulo. qual foi o pretexto para essa festa? Porque o carnaval a gente sabe o Não pretexto que foi, né? sei. Então, dizem as más línguas, né? Que houve um festão por aí, mas a gente não tem essa confirmação. Então, é só o que andaram cogitando por aí que Mas teve um festão aí que Dória fez eles um estão festão. eles estão enlouquecendo. Eu acho que eles estão enlouquecendo. Honestamente, eles estão perdendo, porque você viu a festa do Mandetta? Logo depois que ele foi demitido, o cara vai Uhum. para uma festa, beija todo mundo e começa a cantar musiquinha. Pois Isso não é então, atitude de um Marco. cara que foi ministro, atitude de um cara que foi defenestrado, que tomou um pé na bunda. Na verdade, ele não tomou um pé na bunda, ele se deu um pé na bunda, né? Mas o Dória não tá prendendo a gente dentro de casa por causa desse dito vírus? Pois é. Cadê? E faz Então um festão? voltamos em, Opa, mas peraí, tá muito então estranho. voltamos, Muito então estranho vamos esse negócio. voltar ao nome que Roberto Jefferson deu a tudo isso, que se chama o Covidão, que significa exatamente que o vírus está sendo usado como pretexto para a ambição política desses sujeitos. O vírus está sendo usado como pretexto para que governadores se unam, que toda essa velha política se una para derrubar Bolsonaro. É realmente o Covidão. Tem um monte de coisa errada, desde os caras inflando números para aumentar essa pandemia, desde prolongando a quarentena, desde Aí, Mandetta peraí, se Marco, negando a agora eu usar vou entrar nesse assunto, né? cloroquina. A grande mídia vive falando aí, que a gente tá com 100% de leitos ocupados, mas 100% de quanto? Tá? Para quem não sabe, eu também trabalhei na área da saúde. Até ano passado eu trabalhava na área da saúde. Trabalhei em 4 hospitais diferentes. Albert Einstein, Santa Marjorie, Oswaldo Cruz e também prestei serviço no servidor, tá, do Ipiranga. Esse negócio de 100% das UTIs lotadas, 100% de quantos leitos? 100% do quê, né? Dependendo do que, de quantos leitos tem dentro da UTI, tá? No máximo que tem numa UTI é 50 leitos. Em qual 50, hospital, Yara? né? Cita um hospital só pra gente saber. Esse daí foi no servidor, Aqui em São Paulo, no do servidor, que é um dos Ibirapuera. maiores hospitais de São Isso, aqui Paulo. em São Sim. Paulo. Isso. No Albert Einstein chega a 30 leitos. 30 leitos e são quartos, tá? Com uma ou duas camas. Para No 2 máximo, pacientes, tá? tá? Então vamos parar de inflar tudo isso. Para quem trabalha na área da saúde sabe disso, tem a noção disso, né? Eu já trabalhei na área da saúde, eu sei quantos leitos tem em média dentro de uma UTI. Tá? Não fiquem imaginando que é uma ala aberta. Não é, gente. Não é. Esse é Tá? apenas Yara. Essa é apenas uma das facetas do que os caras estão fazendo. Agora, o senhor, agora, para reforçar isso que você está dizendo, por que é o Covidão? É o Covidão pelo seguinte: o Rodrigo Maia, para convencer os parceiros dele, ele precisa de uma coisa chamada grana, a gente sabe disso, né? Como é que funciona a velha política. É o Claro. toma lá, dá cá, que o Bolsonaro se recusa a fazer. Pois bem, ele tem na É mão o óbvio. que dá, porque por todos esses desvios
burocráticos por todas essas coisas que acontecem, acabou caindo na mão dele, distribuir 100 bilhões de reais, não é mi, para ajudar os governadores, prefeitos, etc., pelo Brasil inteiro. Essa verba é para ajudar, ser distribuída, para ajudar no combate ao coronavírus. Agora, presta atenção, essa verba pode ser usada, como se trata de epidemia, sem licitação. Você imagina o que vai ser roubado de dinheiro. Para onde esse dinheiro vai parar? Ele está indo parar em cidades que não têm casos de coronavírus. Rodrigo Maia vai usar como moeda isso aí, né? Marco, se aqui em São Paulo fizeram esses estádios para superfaturar os cofres públicos, imagina. Fizeram esses hospitais de campanha sem necessidade nenhuma. Eu venho falando disso já faz um tempo já e ninguém acredita. Pessoas, esses hospitais de campanha é desnecessário. Por que ele não investiu? Esse vírus está com a gente desde dezembro. Desde dezembro. Exatamente, eu vi uma foto hoje, aqui numa matéria, que pretendia ser alarmista, pretendia dizer que o mundo está acabando. Uma dessas matérias de merda da grande mídia, né? E publicaram uma foto de um desses negócios que os caras fizeram aí, né? De hospital de campanha. Exato. Não tinha uma pessoa na foto. Fotografaram o negócio de cima, Marco. não tinha uma pessoa, tem hospital nada. De campanha. Sabe? Tem hospital de campanha lá no Rio de Janeiro que está inacabado, os materiais estão tudo estragados, entendeu? Isso é tudo uma armação, gente. Vocês têm vai que parar cara com caso do coração, cara que teve ataque do coração, né? Um que está com doença de, sei lá, vai parar, que a gente já sabe, vai parar lá que não tem nada, não tem a sentido. Estimativa, peraí, a estimativa no Rio de Janeiro agora é a dengue e aquele chikungunya. Para piorar, para piorar a desgraça do Rio de Janeiro, que já tem um governador que já é uma desgraça, uma praga, mais uma praga, né? Eu trabalhei na área da saúde, eu posso confirmar isso para vocês. Você pode perguntar para qualquer médico que for, qualquer enfermeiro técnico que for, tá? Em uma UTI, não passa de 50 leitos, não passa disso, confirmado, tá? Então, é isso que eu tenho para dizer. Eu não tenho mais nada, não consigo falar mais nada. E assim, referente às manifestações, foi lindo, foi maravilhoso. Só que eu acho que a população de São Paulo já está por aqui com o governador, tá? E pode acontecer uma tragédia. Sim, com certeza pode acontecer uma tragédia, porque a população de São Paulo não está para brincadeira. Não mexer com a força, com a grande força de São Paulo, que é o trabalho, é uma coisa temerária, é uma insanidade. A gente vem repetindo isso aqui. Olha que o Dória... Sabe? Olha, eu não sei não, pode acontecer uma tragédia, entendeu? Então eu tô pedindo, assim, eu tô pedindo de coração, gente, né? Não vamos chegar aos limites das coisas. Tá. A estratégia do ontem à noite, pouco depois dessa revelação, dessa denúncia do Roberto Jefferson, foi impetrado um mandato de segurança, só para terminar de explicar esse processo. Foi impetrado um mandato de segurança contra Bolsonaro pela incitação, pelo fato do Bolsonaro não ter entregue uma certidão negativa de que ele tinha feito exame para Covid-19, etc. Bom, foi impetrado esse mandato de segurança, né? Que, se validado esse mandato de segurança, ele vai impedir que Bolsonaro tenha algumas funções. Vai impedir Bolsonaro de ter algumas funções que teria como chefe do Poder Executivo. Bom, essa é a parte do plano, além de tomar a agenda do Bolsonaro, para transformar o governo dele num governo que não governa, para criar uma situação chamada ingovernabilidade. Havendo a ingovernabilidade, já é justificativa para o pedido de impeachment. Essa é a trama, essa é a estrutura desse golpe, né? Marco, sabe o que eu acho dessa história toda?
O povo tá sem paciência Mas nós nenhuma precisamos mais. explicar para as pessoas. Será que eles não estão vendo que o povo tá sem paciência? Até eu tô sem Não, tudo bem. paciência. Mas, Por isso, gente, Yara, nós precisamos explicar, tentar explicar para as pessoas, o máximo que a gente conseguir, o que é que está acontecendo realmente, para que as pessoas ajudem a divulgar a situação, a mostrar o que está acontecendo, porque não adianta isso ficar restrito a algumas pessoas. É preciso que as pessoas saibam o que está acontecendo no nosso gente, país, no país de todos nós. não existe mais esquerda ou direita. Parem com essa história. Não existe mais esquerda e direita, extrema esquerda. Não existe mais. A gente está vivendo uma ditadura. A gente está vivendo um parlamentarismo branco. A esquerda está alinhada com este enorme grupo corrupto que quer tirar Jair Bolsonaro. Só para terminar, realmente, você tem razão. Essa coisa de direita e esquerda, mas acontece que os maus estão se juntando todos do mesmo lado, né? E a gente não pode evitar de falar, quando a gente fala dos maus, da esquerda, né, Yara? É a esquerda. A gente precisa ter consciência que não existe mais esquerda ou direita, a gente está tudo no mesmo barco, é todo mundo brasileiro, a gente vai sofrer do mesmo jeito, Mas essa entendeu? consciência poucas pessoas têm, né, Yara? Infelizmente, né? Infelizmente, a É. consciência da união, se nós fôssemos unidos, não ia ter Rodrigo Maia aí, um cara com 70 mil votos que se acha o primeiro-ministro, que quer tomar o poder desse país. E não é derrubando o STF ou a Câmara que a gente vai conseguir alguma coisa, porque vai virar uma bagunça muito maior, né? Se a gente conseguir tirar pelo menos o Rodrigo Maia e alguns do STF, aí beleza, mas Sim, não é derrubando os três poderes, não. foi o que o Olavo de Não é Carvalho desse jeito. disse. Ele falou assim: vocês não precisam parar Congresso nem parar Senado. Você tira quatro, cinco porcaria dali, ou mais, né? E Arruma. acabou. Você já fez a limpeza. Você tira, sabe? O Não, resto a gente vai cortando porque aos poucos, fechar entendeu? Congresso, Yara, nós concordamos, né? Fechar Congresso, fechar Senado e entrar num estado de exceção, e não é solução para nada. Não Acordem. é, vai virar uma As pessoas bagunça precisam muito acordar. maior, Marco. Claro. O Brasil é muito grande, ele precisa de ter alguém que consiga direcionar as coisas. Agora, se fechar o STF, fechar o Não tem mais Congresso, como faz trabalhar. como? Como é que o Poder Executivo vai ser um Poder Executivo ditatorial que vai trabalhar com quem? Com fantoche? Então vira a mesma Tira uns coisa. três, quatro, cinco dali de dentro, ó, aí fica mais ou menos É, chuchuzinho, dá pra, e o STF, entendeu? e o Colocar as coisas em STF ordem. inteiro, que o STF é aparelhado, foi aparelhado por Lula, né? Inteiro. Marco, E mas se Fernando tirar, Henrique Cardoso. pelo menos se tirar uns quatro ali do STF, já quebra as pernas do Você é resto, otimista. Você é entendeu? otimista. Eu acho que tem que tirar 11. Você acha que tem que tirar 4. Para mim, tirava todos. Sabe? Porque não é Ah, possível. né? Infelizmente, mas os togados, eles não são nem juízes, são apenas advogados. Entra. Isso que é o absurdo do absurdo. É. Bom, enfim, o Mas povo, todas enfim, as pessoas sabem o que é o STF. O STF não tem representatividade de ninguém do povo. Assim como o senhor Rodrigo Maia e assim como o senhor Alcolumbre. Eles não têm representatividade do povo. Então, ter a pretensão de ser primeiro-ministro e governar este país na base da porrada, na base da forçada, como eles vão tentar fazer, segundo denúncia do senhor Roberto Jefferson, é insanidade. Insanidade. Inclusive, eles é. estão atropelando, como entraram com mandato, agora estão que nem barata tonta, porque a denúncia do Roberto Jefferson foi histórica, ela deu uma atropelada, os caras perceberam que foram expostos e estão correndo agora atrás do prejuízo e tentando acelerar o processo com mandato, com seja lá o que for. E não vão conseguir, porque vai haver uma rebelião popular, vai ter uma coisa terrível nesse país, vai ser o caos se esses caras tentarem E vai impor ser isso na rápido, marra. hein? E tá assim, ó, tá, tipo, já colocaram, já ligaram aquele estopim, né? Sim, Já acenderam, ligaram. já acenderam o pavio, sim. Isso aí. Com certeza. Vamos ver o que acontece. Então vamos, Mas então, para fechar isso então, aqui e para fechar esse esquema tenebroso que está sendo esse negócio do golpe, a gente fala sobre a perseguição aos cidadãos.
É, E tá demais. nós somos testemunhas disso. Tá? Voltando agora àquilo que eu estava falando no início, porque a gente acabou de ser intimado para depor no DEIC sobre o conteúdo de nossos vídeos e a gente sabe muito bem de onde veio isso e as pessoas estão imaginando também. Nós não vamos falar por orientação dos advogados, não podemos falar por enquanto até a gente ter isso oficializado. Mas Exatamente, mas a gente vai largar aqui. Eu não tenho medo, não. não. Pode esquecer essa Nós estamos história. Não tenho conscientes do medo, que não. faz. É claro, a gente tem consciência clara do que a gente faz. Consciência clara de que a Claro. gente tem colocado todo o nosso conteúdo é verdadeiro, sempre foi, nós temos uma preocupação extrema com isso, nós temos uma preocupação extrema em não partir para agressão pessoal, ofensas dirigidas a... Nós estamos colocando as coisas como verdadeiras que outras pessoas também estão colocando. Quando a gente checa que é Exatamente. verdadeiro. Então, a gente está sossegado em relação a isso e nós estamos mais sossegados ainda em relação ao que nós temos exposto, que é a verdade mesmo, sabe? A verdade acima de tudo, né, Claro, Marco? então a gente é solidário com o Gustavo e com várias pessoas. Nós temos aqui a Val Lopes, inclusive, que dos soberanistas, que passou por isso, que foi intimada por um processo inventado pela Gleisi Hoffmann e outro do Ceará. Nós temos uma audiência marcada no dia 23, agora próximo, no DEIC em São Paulo, e nós vamos falar, e nós vamos saber finalmente do que se trata, porque nós não fomos nem informados ainda, e os advogados estão correndo atrás para descobrir o que é. Nós não fomos informados do que se trata, mas a gente imagina do que se trata. Então, para simplificar essa história toda, Bolsonaro hoje, a grande força do Bolsonaro é uma só, ele não É tem o mais apoio povo. político, o apoio político já rareou por causa daquele problema do PSL, que ele teve que sair, etc. O grande apoio de Bolsonaro, e ele sabe disso, é o povo. É o povo. Então eles É vão a tentar gente. calar, É o povo. eles vão tentar calar, essa vai ser a estratégia deles e não vai funcionar. Eles vão tentar calar as pessoas que têm opinião, as pessoas que falam e as pessoas que expõem as maracutaias deles. É isso que eles estão Eu fazendo com acabei de intimidação falar. para comparecer à delegacia e prestar depoimento. É isso que eles estão fazendo Marco, e nós não vamos aceitar isso calados. Não mesmo. Marco, você tá com medo, Marco? Eu não estou nem um pouco porque eu sei. Eu confio. A partir do momento que na porta do meu estúdio não está escrito isto é uma ditadura, existe uma Constituição. Se existe uma Constituição, ela tem que ser respeitada. E a Constituição diz que todo cidadão tem direito à opinião. E tem direito à liberdade, e tem direito à liberdade de ir e vir. Sobre qualquer circunstância, cláusula pétrea. Então, enquanto não colocarem uma placa aqui e me ameaçarem com uma arma, e me disserem que isto aqui virou uma ditadura, enquanto isto aqui não for oficialmente uma ditadura, eu tenho direito, e você tem o direito, e o Gustavo tem o direito, e a Val tem o direito à opinião. É isso aí. Né? Vamos encerrar por aqui, Marquito? Desde que não seja ofensivo, evidentemente dentro de um certo limite, que não seja ofensivo, etc. Mas todos têm que ter o direito à opinião, porra. É isso que a gente. Claro. Isso que se chama democracia. Ou esses caras não entendem mais o que é democracia? Eu acho que eles esqueceram. Eles esqueceram. Então a gente está aqui para lembrar. A Constituição. Então eu, você e um monte de outros caras estão aqui para lembrar os caras o que é a democracia. Né? Mas eu volto a repetir. Não tenho medo não, hein? Eu não tenho medo não, rapaz. Yarita. Bom, Yara, finalmente esse pandemônio que está acontecendo no Brasil, essa Torre de Babel foi finalmente batizada. Se chama Covidão. Parabéns por Roberto Jefferson, que ele conseguiu realmente fazer parte da nossa história novamente, né? Com essa denúncia. Isso aí, Marco. Vamos encerrar então? Vamos, né? A gente já voltamos em breve, o mais rápido possível, e a gente informa, nós ainda não sabemos qual é o processo, do que eles estão nos acusando. Quando a gente souber, a gente vem aqui para dizer para vocês, ok?
Então, deixa um joinha aí no vídeo para ele ganhar relevância, tá? Se inscreva no nosso canal, Ainda bem que você lembrou. É isso compartilhe, aí. né? Bata um Pra sininho que gente. tá por aí, tem um sininho por aí. E isso que é o sininho de notificações, tá, galera? Toda vez que a gente tiver um vídeo novo aqui no canal, vocês vão ficar sabendo da gente. Tá bom. Tá bom? Um Yara, grande beijo. Beijo! eu Marco, vou te mandar um beijo, mas vou pedir para você ficar calma, tá bom, querida? Beijo, linda. sempre. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, Marco. Tchau.